E aí, meus tchutchucões, meus maridos, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso ficar com quantas pessoas eu quiser, que isso é problema meu, né? Ninguém tem nada com isso. Então, é, eu posso sim, eu posso ficar com quem eu quiser, quantos eu quiser, porque se os homens podem, eu também posso, né? E além do mais, a gente tem que fazer o test drive antes de casar, a gente tem que saber qual que é o bom, né? O bom na o bom de Joãozinho, né? A gente tem que saber qual que é o bom de Joãozinho para a gente poder depois colocar a Mariazinha para funcionar. Então a gente que venha, venham todos. Não é assim que tá hoje em dia? Então, gente, é mais ou menos isso daí. Antes de eu começar esse vídeo, falar sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, porque vocês não estão se inscrevendo, e compartilhe. E os que estão aqui, muito obrigada. Os que estão assistindo que não estão se inscrevendo também, muito obrigada do mesmo jeito. E que sejam todos bem-vindos sempre. E hoje o que nós vamos falar é sobre essa situação aí de mães solteiras, das MSOL, que a estatística está subindo e isso é muito problemático, porque depois que você tem um filho, você tem que sustentar, você tem que alimentar, você tem que dar educação e geralmente, cadê o pai dessa criança, né? Só que o que acontece? Como eu tô aí no campo de batalha, né, convivendo com várias pessoas, estudando os comportamentos, estudando as pessoas, estudando tudo sobre a nossa sociedade, o que está acontecendo hoje em dia, conversando com muitas mães de adolescentes, né? Então, assim, mulheres, né, que estão aí com a vida toda detonada, né, e reclamando aí aos cantos e barrancos, né, que a vida tá um caos, que os homens não prestam, essa história que vocês já sabem que vocês não valem nada, né, homens? Não sei nem por que vocês existem, porque afinal de contas a gente não precisa de homens, não é mesmo? Pra que ter homem? Só que aí depois, quando aparece aquela barriguinha, aí a vítima aparece. Nossa, fui abandonada. E aí a culpa é de quem? Não, a culpa é do homem. Não, a culpa não é do homem. Eu tenho acompanhado mães de adolescentes que quais são os conselhos que elas dão para as meninas? Que elas tenham sim vários relacionamentos, porque elas têm que saber com quem elas vão casar. Então é importante que elas tenham vários relacionamentos para saber se o cara é bom ou não, né, na hora H. Então, olha como que tá a cabeça dessa galera, gente. É inacreditável, mas é estatisticamente, não é nem questão de estatisticamente, é o meu trabalho em si é pesquisar muitas vezes sobre esses assuntos e principalmente nas regiões onde eu tenho frequentado, que eu tenho pesquisado, isso tem ocorrido muito. Então você vai conversar com a mãe e aí você pergunta qual é a sua opinião sobre isso. Não, a minha filha ela tem sim que ter relacionamento porque ela não vai se casar para depois ter um relacionamento. E se o cara não for bom? Só que essa mulher ela não tá vendo se o cara, qual é a procedência desse cara, quais são os valores familiares, quais são os valores éticos desse cara, e sim qual é o valor na hora H. Só que tem um porém, as mulheres elas estão preocupadas com isso, mas aí depois, se a filha ou elas mesmas vir a casar com esse cara, elas querem, olha como que o diabinho embute a situação aí. Elas precisam saber se o cara é bom na hora H. Então, dão. Só que depois de casados, o que que acontece? Ah, beleza. Descobriu que o cara é bom, né? Satisfez ali a donzela. Só que depois, quando se casa, não dão, né? Não dão mais, não querem dar, né? Tipo assim, não, você não pode. E aí vem, né, que é a punição que elas dão aos homens. Não, não quero, não pode, porque você não fez isso, porque você não me deu aquilo. Então, a partir de agora, não toca no meu corpo, né? E ainda se o cara, porque quando a gente casa, o homem, para quem não sabe, ele tem direito de ter a sua mulher de uma forma completa. E quando ela rejeita por qualquer capricho, ele ainda pode ser condenado, né? A mesmo casado, se ele quiser e ela não autorizar,
ele pode ser ainda acusado, né? De até mesmo... Quando eu falo assim, vocês entendem, é porque eu não posso falar a palavra, né? Mas vocês entendem. Então, é mais ou menos por aí. Mas o assunto não é só esse, né? E por causa dessa libertinagem sexual que tá hoje, né? Sendo aí exaltada, né? Que as feministas, elas vêm aí lutando, né? Lutando por esses direitos, né? Porque esse é o direito que elas lutam, né? Pela libertinagem, né? De você poder ficar com quantas pessoas você quiser, porque os homens podem, então elas também podem. Segundo ela, os homens podem, então elas também podem. Mas quais são as consequências desse ato? Aí, estatisticamente, o número de mães solteiras aumentaram drasticamente, né, no país. E são meninas muito jovens, né, que hoje estão aí com filho no colo. Meninas até de 13, 14 anos estão aí com seus filhos no colo, ou seja, uma criança carregando uma outra criança. E aí pergunta-se quem é o pai. Elas não sabem dizer, exatamente por causa da libertinagem, porque é muito comum hoje em dia uma menina de 12 anos hoje, ela já não ser mais virgem, ela já ter ali experimentado várias pessoas, entendeu? Como se isso fosse uma coisa natural. E isso nunca será natural, porque não é natural, porque nem faz bem para a mulher. Não faz bem nem para a mulher e nem para o homem, na verdade. Porque eu acho assim, quando você tem essa liberdade sexual de estar com vários, né? Isso daí não te faz bem espiritualmente, principalmente, porque por mais que se renegue, isso toca no espiritual, que é o que você tem que dar mais importância na sua vida, porque cada relacionamento que você tem sexual com uma pessoa, você cria ali um laço, uma aliança sexual, que são trocados fluidos, e esses fluidos são sangues e acabam sendo pactos espirituais. Então você imagine aí você ir fazendo pacto com várias pessoas, né? Como que fica a sua carga espiritual, né? E isso daí tem eu defendo aí uma tese, não é só uma tese, basta você ter uma percepção e olhar para a sua própria vida quando você tem relações com mais que uma pessoa no decorrer aí de pouco tempo, de muito, não importa, mas a partir do momento que você vai tendo ali, criando esse pacto, esses pactos, né, criando esses vínculos espirituais com essas pessoas, porque isso é uma troca energética e espiritual, você acaba carregando traços da outra pessoa em você, mesmo inconscientemente você acaba carregando traços dessa pessoa em você. Então você não sabe com quem essa pessoa teve antes, você não sabe nada talvez dessa pessoa, e você vai ali, faz essa troca, e aí você começa muitas vezes ficar doente, você começa a ter comportamentos estranhos que você não tinha, e isso é o que acontece, é o traço espiritual que você trouxe dessa pessoa para dentro de você, e você acaba tendo aí comportamentos que às vezes você não define, muitas vezes tristeza, depressão, um vazio, euforia, enfim, isso daí te provoca várias coisas, mas o pior de tudo é o vazio que você sente depois, porque quando você se compromete espiritualmente com uma pessoa, você tem que honrar isso, e a partir do momento que você quebra essa regra espiritual e moral aqui no físico, você com certeza vai carregar aí sim essa carga negativa dentro de você. E estatisticamente, né, por que essas meninas estão aí tendo esse monte de filho aí sem pai? Ah, porque a culpa é dos homens. Não, a culpa não é dos homens. Como assim que a culpa não é dos homens? Você é completamente machista. Não, eu não sou machista. Eu não sou machista, eu não sou feminista, eu não sou nenhuma das duas coisas. Eu defendo aquilo que é certo, aquilo que é justo e aquilo que funciona para nossa vida. Então, assim, como que você vai ter aí um relacionamento, igual eu falei no vídeo anterior aí, você vai ter um relacionamento, você vai engravidar, muitas vezes você não sabe quem é o pai, você vai passar pelo constrangimento de ir no laboratório para descobrir ali quem é o pai, e isso é o de menos. Mas o que acontece? A mulher, ela precisa entender que ela não tem que fazer aquilo que ela julga que o homem pode fazer. Porque biologicamente o homem não engravida. Então não adianta, queridas, vocês acharem que vocês podem fazer o que vocês quiserem, mesmo porque eu acho que os homens nem estão fazendo isso mais. E mesmo se eles estiverem fazendo, isso não é um problema seu, isso é um problema deles. Eles com certeza vão
ter as consequências deles também no lado financeiro, porque a partir do momento que você engravida uma menina, você tem que arcar ali com as consequências financeiras, que é a sua obrigação, a provisão do seu filho, né? Só que aí a menina fala assim, não, porque se vitimiza, eu sou mãe solteira, não sei, o que eu vou fazer para sustentar essa criança, como que eu vou fazer? Eu vou perder o tempo da minha vida, a minha juventude? Vai mesmo. Por que você não pensou nisso antes? Não é direitos iguais? Então você fique sabendo que não existe essa história de direitos iguais quando se trata de libertinagem sexual, porque você é uma mulher, você tem um útero, o homem não tem, biologicamente o homem não tem. Então quem é que vai passar pela consequência de ter que parar a vida para cuidar, para zelar dessa criança? É você. Isso é uma coisa natural na vida do ser humano e até mesmo dos animais. Então, assim, não adianta você lutar pela sua libertinagem sexual, aí depois você carregar um filho na barriga e ficar acusando, se vitimizando, acusando todo mundo. Você que foi uma pessoa inconsequente, não zelou do seu corpo, não zelou daquilo que é mais sagrado, achou que podia tudo, então agora pague pelas consequências dos seus próprios atos sem reclamar. Pensasse antes. As mães que dão esses conselhos para as filhas, pense antes, para depois você não ter que aí sustentar o seu netinho, enquanto a sua filha continua no projeto da liberdade que você mesmo induziu ela a fazer. Hoje em dia é muito comum crianças de 14 anos, aqui mesmo na região onde eu moro, meninas de 14 anos carregando crianças no colo, uma criança carregando outra criança no colo. Entendeu? Então, assim, qual é a perspectiva de educação que tem essas pessoas? Nenhuma. E o que isso reflete numa sociedade? Mais pessoas como essa. Aí a mãe ensina que a filha tem que fazer isso, mas a mãe não ensina a filha, não se preocupa de ensinar a filha a varrer uma casa, não ensina a filha a cozinhar um arroz, porque isso hoje não tem mais importância. O que importa é a libertinagem, é a superficialidade, é o ter aquilo que não vai te levar internamente, não vai fazer você crescer internamente, e aí vira essa sociedade disfuncional com esse monte de mãe solteira e depois achando que tem que achar aí um homem, que tem que ser o cara, que tem que sustentar, que tem que assumir essa mulher e assumir essa criança como se fosse pai. E ai dele se não fizer, não é mesmo? Então, assim, coloque a mão na consciência, ensine sua filha a lavar uma vasilha, fazer um café, a fazer um pão, a fazer um bolo, cozinhar uma panela de arroz, entendeu? Que isso é que você tem que instigar a sua filha a fazer. Limpar uma casa, porque isso é o papel e a função da mulher. Ai, mas você tá querendo ensinar minha filha a ser uma empregada? Não, eu tô querendo ensinar a sua filha a ser uma mulher de valor, uma mulher que tem princípios espirituais, que tem princípios da essência da própria mulher. A mulher foi criada para isso, não foi criada para ficar com 5, 6, para poder fazer o test drive para ver se dá certo, não. O que você tem que se preocupar é com outra coisa, não com esse tipo de situação. Então, assim, infelizmente é o que está acontecendo. Aí depois, quem paga a conta mesmo? Quem paga a conta é os homens, porque eles são obrigados a assumir você aí de qualquer jeito. E homem não quer, não. Homem não quer. Ele não tem obrigação de querer isso. Então, assim, ele não tem obrigação e nem vai querer isso. Então, assim, se ele quiser você, é só para usar. Porque ele já sabe o seu passado. Então, assim, ele nitidamente vai entender quem foi você. Não adianta. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu lembro que quando eu casei, olha bem como é que era antigamente. Quando eu casei virgem. Na escola, ensinava sobre alguns conteúdos sexuais, mas não ensinava as coisas assim, com tanta profundidade. Era algo falado entre os dentes, sabe? Não era aquela coisa que ensinava. Eu não sabia que um relacionamento... Você tem ideia, eu casei e não sabia que o ato em si era uma penetração. Para mim, era encostar e aquilo ali era o negócio. Quando eu casei, eu me surpreendi que aquela coisa ia além da portinha, né? Falar logo assim, ia além da portinha. Então, para mim, foi um impacto muito grande, porque eu não sabia. E eu já tinha, o quê? 17 anos eu já tinha. Acho que era 17 anos, 16 para 17 anos,
quando eu casei. Então, para mim foi, assim, uma coisa absurda. Por quê? Dentro de casa, nas famílias, não se falava sobre esses assuntos. Eram assuntos que eram privados. Então, assim, você não tinha liberdade de estar falando sobre isso dentro da sua casa. Então, a menina, ela basicamente tinha que descobrir isso depois que ela casasse, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, para mim foi até um susto muito grande. Eu lembro, hoje tenho até vontade de rir. Foi até um susto para mim como que a coisa funcionava, porque eu não sabia. E eu tinha o quê? Eu ia fazer 17 anos na época. Eu estava perto, eu casei em outubro, novembro eu fazia aniversário. Então, assim, eu ia fazer 17 anos. Então, assim, para mim foi uma coisa impactante, né? Essa situação aí. Enquanto hoje, meninas de 12, de 11 anos estão aí, a tortos e a direito fazendo. Já teve tantos que não sabe mais, já perderam até a conta. E isso se tornou uma coisa normal, uma coisa natural. Não é natural se você não fizer. Você tem que fazer. Para você ser natural, você tem que fazer. Então, ser normal, você tem que fazer. E quais as consequências que a gente está tendo hoje em dia sobre isso? Então, gente, o vídeo de hoje é isso, é para você refletir, né? Para as mães que têm meninas, né, que estão passando esses valores ridículos aí por causa da luta dos seus direitos, né? O direito eu sempre falo, porque as feministas elas não lutam por direitos iguais, porque direitos iguais todos temos. Nós todos temos os direitos iguais e a única coisa que elas lutam é pelo direito da libertinagem sem consequências. E isso nunca vai acontecer, não é mesmo? Então, gente, meus maridos, meus amores, minhas meninas que estão aqui junto comigo, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.